Olá pessoal, coisa boa poder estar aqui com vocês de novo. Esse é o Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie, e é uma alegria muito grande para nós aqui poder ter a sua participação no nosso podcast. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito bacana, muito legal. Esperamos aqui de alguma maneira, né, pessoal, contribuir com a compreensão desse tema que mexe muito com a cabeça aí de muita gente. O nosso tema hoje é o corpo e as pressões da cultura. Como lidar com a questão da beleza, da vaidade, da autoestima. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Esse é o nosso tema de hoje. E para tratar dessa matéria, nós temos aqui o Bruno, Micael e Piacente. Olá! Animados aí? Muito animados aí. Dispostos. Se prepararam aí de corpo e alma. Já querendo fazer academia já. Já, né? Ok, queridos, olha, em uma cultura que exalta a aparência e acaba aí definindo o valor das pessoas por padrões estéticos, o cristão deve ter uma palavra diferenciada nisso, né? E por isso a minha primeira pergunta é: o que a Bíblia fala a respeito sobre o corpo humano, sobre a questão de beleza, estética? O que a Bíblia trata sobre isso? Essencialmente a gente tem que fazer uma resposta antropológica, bíblica, para podermos responder isso aí, né? Muitas pessoas focam tanto na questão material, que somos apenas um organismo que se move por aí, e outras podem pensar que nós não somos o nosso corpo, né? Nós somos, na verdade, a nossa alma, o nosso ânimo. Mas aquilo que a Sagrada Escritura ensina é que Deus fez aquele corpo, né, lá na criação, em Gênesis capítulo 1 e 2, fez aquele corpo e soprou o fôlego de vida. Então nós somos uma unidade, o pessoal chama de unidade psicossomática. Bonito, né? Isso, hein? Exatamente. Então, nós temos tanto um corpo quanto a alma, tanto que um afeta o outro. É verdade. Quando nós não estamos bem emocionalmente, o corpo fica afetado, você para de comer, você emagrece, e também quando o seu corpo não está bem, com algum tipo de doença, naturalmente a sua alma vai sentir também os efeitos. Então somos uma unidade. E o corpo é justamente é o elemento material de quem somos, de fato, né? Interessante. Unidade psicossomática. Isso. É chique esse negócio aí. Não tenho toda essa habilidade nessa fala aí, mas é muito bom também lembrar que, resumindo, nós não somos uma máquina. Isso. Né? A palavra do Senhor lá em Gênesis nos fala que fomos feitos à imagem e semelhança, e Paulo aos Coríntios vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Exatamente. Para evitarmos essa questão do dualismo, que muitas vezes desvaloriza o corpo, mas também, em contrapartida, às vezes encara o corpo como uma máquina, somente algo físico ali, sem importância, ou sem nenhum tipo de proveito do âmbito do Criador, né? A verdade é que o tema é importante porque existem várias opiniões. E dependendo da opinião ou da percepção que você tiver, você vai ter um comportamento. E esse comportamento pode ser saudável ou não. E a gente sabe da preocupação de Deus com respeito à nossa saúde física, emocional e espiritual. E é claro, quem está nos ouvindo, quem está participando, quem está nos assistindo, nós já deixamos claro aqui nessa primeira fala a importância do corpo. E os meus colegas falaram muito bem disso, e eu quero acrescentar que no final das contas, no último dia, na ressurreição final, nós vamos ter no corpo. Exato. Se não fosse importante, se só a alma, se apenas o espírito, então para quê? Mas não, a gente sabe disso. Então existe da parte de Deus uma preocupação com a nossa estrutura física. É interessante falar, né, Piacente, dentro disso que você está trazendo, é que nós na ressurreição teremos um corpo, que o próprio Redentor hoje, ele tem um corpo. Exatamente. É um homem. O próprio Cristo tem um corpo. Tem um corpo, né? Eternamente homem, né? E isso criou um dilema, porque muitos olhavam para a situação de Cristo encarnado e se perguntavam, como pode? O gnosticismo. Se o corpo é tão mau, se a carne não serve para nada, se é uma prisão, como Cristo pôde
assumir isso. O fato dele assumir a nossa natureza também mais uma ênfase de que é importante. Agora, o grau de importância é que a gente tem que discutir aqui, né? É verdade. Tudo bem, vamos lá, é importante, mas Até o onde? próximo passo também é necessário dar, que é fazer a pergunta até onde. Obrigado. Então, agora é interessante a colocação aí de vocês e mostrando para nós que hoje há uma preocupação, porque nós não desvalorizamos o corpo em detrimento da alma, né? Então, para deixar claro para quem nos assiste que nós, os cristãos, protestantes históricos, nós não damos um valor para a alma tão grande e deixamos o corpo de lado. Não, nós valorizamos por igual. Isso. Não é? E pela fala do Bruno, a primeira participação dele, ele diz que quando a pessoa não está bem no seu interior, não está bem na questão da alma, isso acaba afetando também a compreensão que essa pessoa tem do seu corpo. Claro. Né? Sim. E a Exato. própria estrutura física dela sente, né? Algo que é muito precioso é a descrição de Davi no Salmo 32, 51, quando ele fala dos efeitos do pecado dele. O pecado que ele cometeu no corpo afetou a alma. E a descrição dele, da dor da alma, é uma descrição de dor física. É verdade. Então, para um hebreu, né, ele entendia muito bem a unidade daquilo que a sua alma passava com aquilo que o seu corpo passava também. Sim. Interessante se a gente pegar também a parte do Antigo Testamento, na hora que o povo está saindo do Egito, É verdade. tem uma promessa que o Senhor faz que se vocês me obedecerem, não Sim. terão as doenças do Egito, né? Não será, Também. o corpo também não será E afetado. até o corpo de José é levado, né? É, Quando eles sim, saem sim. do Egito, Claro, né? claro. Então a ideia da manutenção do corpo de alguma forma, né? Dos ossos, você vê Abraão é enterrado junto com Sara, né? Então Há um respeito ao muito corpo, grande. mesmo exato. depois de morto, né? Com certeza. Ok, então deixa eu provocar um pouquinho vocês aqui com relação à questão da cultura. Como que a cultura ela tem moldado a maneira das pessoas encararem o corpo, maneira como elas encaram a beleza, como que a cultura tem influenciado, tornando as pessoas às vezes até escravas do corpo, de uma aparência física que tem prejudicado a pessoa, inclusive mentalmente, né? A gente vê às vezes Claro. pessoas que sofrem no físico porque estão idolatrando o corpo. Como é que a cultura molda isso? A cultura ela tem um aspecto muito dinâmico, né? Muito. E ela acaba influenciando a moda, influencia a nossa autopercepção. Claro. Né? Então, se olharmos quadros antigos, né, como por exemplo do Rembrandt, Sim, você Rembrandt, percebe alguns que outros, as pessoas são mais... se adequam mais ao estilo da época. Isso. Mesmo, né? Elas geralmente são descritas com corpos mais volumosos. E hoje o padrão estético já é bem diferente, né? Já é de pessoas magras. Naquela época indicava pobreza. Né? Hoje em dia significa saúde ou ser algo desejável, né? Então isso acaba gerando nas pessoas uma leitura que eu não enxergo o meu corpo dentro daquilo que é o melhor para ele. Exato. É o meu corpo dentro de um padrão que é estabelecido. Porque assim, cada corpo vai ser de um jeito, né? Exatamente, por exemplo, o pessoal da academia fala que tem um exomorfo, o ectomorfo. Então, cada corpo tem um padrão distinto um do outro e que eu tenho que entender aquilo que é melhor para o meu corpo individualmente, né? Claro. Mas você destaca uma coisa muito importante que nós temos que lembrar aqui. Não existe, além das escrituras, nem outro padrão. É apenas uma proposta cultural. Então, o que é certo e errado a respeito disso? É o que a Bíblia diz para nós. Ela diz, se preocupe, cuide bem, cuide do seu corpo a fim de que você honre a Deus com ele também. Paulo chega a falar que a gente tem que entregar o nosso corpo para adorar a Deus como sacrifício. Mas o Bruno colocou uma coisa extremamente importante. Quem fica empurrando as pessoas, quem fica levando elas de um lado para o outro, esse pêndulo, são questões culturais. E às vezes, esse é o nosso um ponto que vale a pena a gente destacar aqui, elas ultrapassam a nossa saúde. Eu tenho que pensar nisso.
Aonde é que essas questões culturais estão me levando para afetar a minha saúde? Quer seja se a pessoa tem quilos a mais ou quilos a menos, bom, a questão é como isso daí, de alguma forma, afeta a minha vida espiritual, como isso afeta o meu dever de cuidar daquilo que Deus me deu. Porque quem deu o corpo para nós, não é isso, Micael? Foi o próprio Deus. Existe uma pressão muito grande por uma vida perfeita, né? Existe aí, acho que eu vi ultimamente nas reportagens, existe um chip da beleza. Que tem prejudicado a saúde das mulheres agora, em busca de uma pressão perfeita de... Chip da beleza. Chip da beleza. Que tem prejudicado a saúde das mulheres em busca de um corpo perfeito, em busca de um padrão que eu acho que a gente perdeu muito a perspectiva do que é o belo, à luz da palavra. Interessante. Né? O belo tem sido ditado pela cultura, pela uma pressão de vida perfeita, corpo perfeito, saúde perfeita. Esquecemos do belo que há uma pressão hoje. Há uma pressão, né? Muito grande. E pessoas acabam perdendo a vida. Isso. Por atenderem essa que é a nossa maior preocupação, porque a Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita. O que isso quer dizer? É verdade. O que isso quer dizer? Mas a gente percebe que as escrituras, elas não separam as coisas. Ou seja, elas ensinam para nós que beleza, harmonia, tudo isso tem um efeito na nossa vida para glorificar a Deus, claro que tem. E eu preciso me preocupar com isso, no sentido de falar como isso me faz ser mais saudável também, porque essa é uma preocupação de Deus. Você já leram alguma coisa a respeito das mulheres girafas? Sim. Na África, culturas africanas, né? Interessante isso. Elas colocam anéis no pescoço para ir encupridando, não é isso? Esticando o pescoço, exatamente. E elas não podem, inclusive, tirar aqueles anéis. Elas tiram aqueles anéis e vai aumentando, né? Mais um gomo, mais um anel, um anel, até esticar. Então, a mulher bela, a mulher bonita, que agrada ali aos homens, é a mulher que tem um pescoção enorme. Né? E no Japão também, né, tem uma versão parecida com isso, que é de sapatos pequenos. Então, algumas mulheres japonesas, desde pequenas, desde crianças, era colocado sapatos pequenos, tanto que havia uma deformidade na formação do pé daquelas mulheres, e elas não conseguiam ficar de pé sem aquele sapato minúsculo. Deus. Então, há esse aspecto cultural mesmo, da beleza de um pé pequeno, né? E como é que chama esse negócio que amarra aqui na testa, que puxa para deixar... Não, é um fio, coloca um fio. Isso, é um novo procedimento agora. É um novo procedimento que acabou vitimando a vida. Mas a gente tem que mencionar uma coisa importante, não são só as mulheres, né? Que passam por essa pressão. Não. Você vai encontrar nessas inúmeras propostas culturais também pressões que envolvem os homens. Sim. Até modificação de corpo. Sim. Com certeza. Até a modificação do corpo. A minha esposa, ela gosta muito de reality show da Discovery. E tem um reality show que é muito curioso, que é de 2 cirurgiões plásticos, que o trabalho deles é desfazer a besteira que outros cirurgiões fizeram. E há muito a questão do abuso de produtos químicos, né? Botox no lábio, aplicação indevida de silicone mamária. De homens e mulheres, né? De homens e mulheres, exatamente. Teve um homem que colocou tanto Botox no lábio que vazava. O negócio estourou uma hora. Nossa. E assim, eu acho que devia ter um momento até pro profissional dizer, chega, né? Aqui já estou passando do ponto. Né? Muda a fisionomia da pessoa, muda, né? Completamente. A gente sabe que o ser humano, ele tem liberdade. E os cristãos têm uma compreensão muito clara disso. Mas a gente também sabe que é preciso ter cuidado, que equilíbrio e moderação é uma virtude. Eu acho que esse é o ponto, porque não há uma proibição. Entendeu? Equilíbrio e moderação é uma coisa assim, da filosofia, das muitas teorias muito presente no cristianismo, mas em qualquer lugar que você for, vai estar presente lá uma proposta de que, peraí, o ser humano tem que ser moderado, equilibrado. Exato. Isso. Eu vi um influencer falando sobre que o corpo dele hoje, diante do Instagram, é uma mercadoria, é um projeto estético. Ele precisa modificar o corpo com lentes nos dentes, com botox, com mudança no corpo, para que ele possa lucrar mais
na internet. Então o corpo passou a ser até um objeto, uma mercadoria de apresentação, tanto para homens como para mulheres. Corpo-objeto, isso se enquadra até no momento que nós estamos vivendo. Nós queremos tanta liberdade e tudo mais, e a pessoa é presa a uma situação de se torna objeto. Então essas coisas a gente tem que perguntar com muito cuidado. Nessa mesma direção, um certo homem também ficou bastante famoso porque ele se tornou uma das pessoas mais tatuadas ou a mais tatuada do Brasil. E depois ele começou uma nova vida. Hã? É o Diabão? Eu não sei, eu não me lembro agora se era esse. Por isso que a reportagem que eu li, eu não me lembro o nome do rapaz, e mesmo que lembrasse não falaria aqui, né? Mas ele se tornou ou o mais tatuado ou um dos. Mas agora ele mudou de vida, ele está tirando as tatuagens. Então isso nos traz uma pergunta que eu acho que é importante. Parece que os crentes têm todas as respostas. Espera aí, os crentes também sabem fazer perguntas. E uma pergunta muito importante. Será que eu posso fazer alguma coisa com o meu corpo assim, desta forma, que lá na frente eu vou arrepender? Será que a realidade, meu corpo, minhas regras, é realmente... Entendeu? Porque, peraí, eu não vou mudar de opinião com o tempo? Será que eu não vou ter para quem prestar contas daquilo? Será que eu faço também não do meu terei que corpo? prestar contas? E essa vaidade toda, né, que as pessoas hoje estão tendo, não que a gente não deva cuidar do corpo, se preocupar em parecer bonita ou bonito, esse não é o problema, né? Não. Mas há uma vaidade que as pessoas estão alimentando, até fruto das redes sociais, da cultura, essa pressão cultural toda, que isso de alguma maneira transfere para nós a questão de valor, ou seja, o valor está na minha estética, o meu valor está na magreza, na complexão física, que o valor está nisso, quando que o valor não está necessariamente, acho que posso dizer assim, né? Necessariamente na estética, na beleza. Onde que está o valor da pessoa humana? Interessante que eu lembrei do texto aqui da palavra de Deus, né? Que a beleza ela é vã, né? É verdade. Vã e a pessoa que, a mulher que tem meu Senhor, essa que será louvada, né? Então, nós acabamos escravizando algumas pessoas com algum padrão estético, e isso acaba fazendo mal, né? E algumas decisões, eu tenho lido um livro do Tim Keller sobre casamento, né? E ele falando sobre o quão inadequado é você ter como um critério para escolher alguém para casar apenas a estética. Não estou dizendo que você não vai casar com alguém que lhe desagrada esteticamente. E eu sei que para um agrada uma coisa, outra agrada a outra. Se a sua esposa, por exemplo, tivesse que escolher você por causa da sua beleza... Não a faria. Então, ele fala sobre, principalmente lidando com jovens, né? A juventude às vezes é muito levada pela leitura que os outros fazem dela, né, por uma leitura dela a partir de outras pessoas e nunca a partir daquilo que ela é diante de Deus, né? E aí ele fala sobre a questão de alguns casamentos que os jovens desconsideram pela pessoa ter alguma coisa que... Pela estética do outro. Isso. E ele falando, olha, tanto um corpo da pessoa bela como daquela que não é tão bela vai desvanecer com o tempo. Com certeza. Né? E o que vai ficar mesmo é o caráter da pessoa, é a forma como a pessoa teme ao Senhor, e isso, a beleza real da pessoa para mim, não há beleza maior do que olhar para uma pessoa e ver Cristo na vida dela. Essa é a maior beleza que a gente vê, né? Então... Eu acho muito bom que você está falando. Desculpa até cortando aqui o Micael, porque muitos dos nossos jovens que estão acompanhando a gente aqui agora, eles têm que pensar nisso. Como é que você vai escolher alguém para passar o resto da vida com você e você vai usar um critério que ele é passageiro? Não faz muito sentido. Exato. Até porque você não sabe se não vai vir uma doença. Isso. Entendeu? Sim. Interessante. Hoje recebemos uma notícia de um jovem recém-casado que está enfrentando uma doença severa, difícil. O que vai acontecer com ele?
como será a sua vida? Então, é um assunto muito sério. O valor que a gente dá para o corpo não pode ser nem exagerado e nem de desprestigiar, desvalorizar, né? E eu conheço casos, por exemplo, de pessoa que casou com uma moça que era linda, tida uma das mais lindas ali na igreja, e a vida dele foi um inferno. Porque a pessoa de fato não temia o Senhor, né? Interessante, isso é importante. E os nossos jovens precisam olhar para o outro e entender que o valor está para além da estética. O valor está baseado na beleza, né? Para muitos jovens, muitos casamentos, a identidade é formada pelo aquilo que vê nas redes sociais. Acho muito interessante a questão da rede social, do filtro, né? Que tem um filtro agora que você coloca na hora que você está filmando, e ela coloca a maquiagem que for para você se tornar mais belo. Olha então, só. É a ideia de que a sua identidade, a sua valorização, o seu valor está nas coisas de aceitação de um grupo e não no Senhor. Não naquilo que realmente, o que é que Cristo enxerga em você, a sua identidade diante do Senhor. Muito bom. É essa que deve ser a nossa perspectiva. E quem vê cara não vê famoso, coração. né? Esse ditado, né? É isso aí. Então, o importante é o que está dentro. Exato. Né? A formosura interna, né? Agora, queridos, a minha pergunta aqui é a seguinte: que conselhos práticos você daria, que nós podemos dar aqui para aqueles que estão aí nos assistindo, que lutam, aquelas pessoas que lutam com a questão da insegurança com a aparência física. Ela não se gosta, ela se vê no espelho, não se gosta, não se admira, está querendo mudar aqui, mudar ali. Que conselhos práticos você daria, então, para alguém que tem uma tremenda insegurança com a aparência física dela? Eu creio que a primeira coisa é analisar a natureza da falta de contentamento dela. Isso está vinculado a algum aspecto que me traz a questões de saúde? Claro. Ou é só porque eu queria que meu nariz fosse maior, menor, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Porque quando a gente não pode também confundir a questão de estética com saúde, que às vezes se comunicam, né? A pessoa tem uma questão que afeta a estética dela, mas também afeta a saúde dela. A gente não pode aqui louvar aquilo que destrói o nosso corpo, né? Então, o conselho é entender exatamente a natureza dessa insatisfação. E, às vezes, você vê pessoas que são belas, não tem absolutamente nada de problemático. Ela pensa do corpo como tendo algum tipo de deformidade. Então, isso, às vezes, é uma falta de contentamento no Senhor também, né? Também. Então, entender tanto o aspecto de que, de fato, algumas coisas precisam ser mudadas eventualmente, mas, eventualmente, também pode ser uma falta de contentamento com aquilo que o Senhor nos deu, né? Tá. Eu iria, no tema da mordomia do corpo, puxando um pouco para a dieta, eu acho que muitas pessoas deveriam fazer um detox digital. Porque a maioria das vezes, ela é levada por mais do que ela vê. De uma pressão social, de amigos, de uma cultura que impõe algo. Às vezes nem ela acha que é uma necessidade. Mas de tanto ouvir que tem que mudar o nariz, que tem que fazer um implante, que tem que emagrecer. Então, às vezes, ela tem que fazer mais um detox digital, detox de algumas amizades, que muitas vezes empurra mais para valores mundanos e seculares do que realmente algo que glorifica o Senhor. E fica muito mais implantando na nossa mente uma necessidade que às vezes nem existe. Nem existe. Nem existe. Um corte de cabelo diferente, uma sobrancelha que tem que ser feita, um músculo que tem que ser mais elaborado. Então, acho que mais um detox digital. Digital. Não deixar tantas redes sociais influenciarem nesse processo. Dizer a você o que é bom e o que não é, sem passar por um filtro da palavra, muitas vezes. Né? A autoimagem delas tem que estar firmada em Deus, em Cristo, né? Exato. Não nas opiniões das pessoas que mudam, né? Muda. A cultura muda, as coisas mudam. Se você pegar nossas fotos aí antigamente, tinha roupa que era muito bonita antigamente e hoje ninguém... Jesus, misericórdia. Ninguém tem coragem corte de cabelo, né? Corte de cabelo. Nossa, verdade. Bom, tudo que foi falado aqui, quem está nos acompanhando tem que entender que cada um de nós
não está falando de coisas diferentes, mas sempre complementando. Uhum. Então, o que o Bruno falou, o que o Micael falou, o que eu estou falando, o que você está falando, tudo para complementar. Então, pensando nisso, eu acho que a primeira coisa que nós temos que considerar é que a gente tem que respeitar a nossa própria estrutura. Eu tenho que me reconhecer dentro da estrutura que Deus me deu. Alguns são altos, outros são baixos. Alguns têm mais uns quilinhos a mais, outros têm uns quilinhos a menos. Eu tenho que entender dentro da estrutura que Deus me criou. E dentro dessa estrutura existem uns limites que eu nunca vou conseguir mudar. Sim. Eu não vou conseguir, é a estrutura que Deus me deu. Então, o que Deus colocou em mim. E a partir disso, dessa compreensão que o Bruno e o Micael colocaram, essa preocupação em zelar pelo corpo para honrar a Deus acima de tudo. E honrar a Deus é também ter uma vida onde nós cuidamos do corpo, da nossa saúde. Então, equilíbrio, moderação, sempre fazer a pergunta do que realmente eu posso fazer com aquilo que Deus me deu para eu usar bem o que Ele me concedeu. Então, sempre fazer a pergunta certa. A motivação, qual a motivação do meu coração? Muito bom. E nós vamos ter uma boa direção e vamos viver uma vida na sua plenitude, porque no final das contas, você tendo uma vida que você usa corretamente, que Deus te deu, o seu corpo, você vai ter uma vida mais feliz, mais saudável e Deus vai te abençoar ainda mais. Complementando aqui, eu Claro, diria por favor. Eu diria que a gente tem que tomar muito cuidado com o grau de insatisfação que às vezes toma conta do nosso coração. Exatamente. Porque vai chegar ao ponto que a insatisfação é tão grande que nós começamos a culpar dizendo que Deus errou. Deus não nos fez da forma que deveria ter sido feita. Ele cometeu um erro no meu corpo, ele cometeu um erro na forma... Porque se nós vamos para uma academia, até o instrutor ele vai nos dar um exercício de acordo com a nossa estrutura. Exatamente, Ele não vai dar lógico. maior ou menor. Quem trabalha com a área de saúde sabe disso. Um médico, tudo mais, ele vai cobrar... Um nutricionista vai fazer uma dieta de acordo com sua estrutura. Então, muitas vezes a gente acha que Deus errou. Deus cometeu um erro de me ter feito dessa forma. Sim. E aí começamos a acusar Deus de algo que ele não fez de forma perfeita, para a glória dele. Então, cada um de nós aqui na sua devida estrutura Exato. tem um fim de glorificar o Senhor. Sim. Bruno, tudo bem? Tudo bem. Estou aqui analisando a minha vida, vendo minhas insatisfações. Que a gente vai ter... Eu acho que todos nós aqui gostaríamos que algumas coisas fossem diferentes. Sim. Lógico. A gente tem algumas camisas que não servem mais. O que não serve, a gente insiste em usar. A gente insiste em usar. A gente pensa... tá chegando aí essas épocas, né, de exagero alimentar. Uhum. Vem chegando essa época, eu já sei que eu vou ter uns quilinhos a mais. Com certeza. Mas, sabe, a Bíblia ela é muito sábia. Ela nos estimula. Realmente é uma vida de ponderação, de exame, de consideração. E com certeza quem faz isso vai conseguir encontrar essa satisfação que vocês colocaram aí, esse equilíbrio, e vai viver em paz com o corpo que Deus nos deu. Muito bem. Mas tem algo que nos dá esperança. Se o corpo de Cristo foi glorificado, Então, aí, ó. o nosso também será. Então a gente não precisa temer ou querer fazer uma plástica com muita rapidez que uma hora nós vamos ter um corpo perfeito. Exatamente. E satisfeito com ele. Exatamente. Aliás, o pecado afetou... Claro, acho que a gente falou até pouco disso. O pecado mas afetou. A gente tem que considerar também. O nosso corpo não é perfeito, não tem como nunca ser será. perfeito. Como ser perfeito. Né? Até faltou falar sobre isso, né? Acho que faltou falar um pouco sobre isso, que é mencionar também que a gente tem que colocar nessa equação as influências do pecado. Destruindo, manchando, maculando aquilo que Deus criou de maneira perfeita. Exatamente. Isso envolve o nosso não corpo. só o corpo, mas a forma como a gente lida com a alimentação. Né? Exato, perfeito. Então, nós podemos lidar, por exemplo, com a glutonaria, que a Bíblia descreve claramente como sendo um pecado. Considera como pecado. A glutonaria. Mas há um outro aspecto, né? Eu já tive que lidar com questões de moças na igreja que tinham anorexia. Estavam realmente indo para uma condição de muita debilidade física. O que é muito sério, né? Isso. Então, há extremos que a gente pode acabar caindo, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão dos extremos. Em tudo na vida. Nada que é muito extremo, muito radical, vai nos levar para um caminho
saudável. Rapaz, que papo gostoso Foi hoje, muito hein? bom. Muito bom. Tema interessante e que vale a pena a gente discutir bastante Dá sobre vontade de ir isso. até pra academia hoje. Dá. Vou sair daqui e correr 5 km. Eu já trouxe a minha mala. Minha bolsa de academia já tá lá. Eu acho que a gente cuida bem do nosso corpo, né? Eu acho que a gente conversa Podia ser diariamente, então poderia ser melhor, sim. Sim. Mas eu acho que há uma preocupação nossa de cuidar desse corpo que ainda não perfeito, mas cuidar da saúde, fazer atividade física, né? E cuidar de maneira que nesse cuidado a gente está aí glorificando a Deus também. Exato. Né? A gente não precisa ser belo conforme as expectativas da nossa cultura, não mas precisa. o cuidado com o nosso corpo nós precisamos. Não só pela questão estética também, mas pela questão de você ser templo do Espírito Santo e você ter mais condições de fazer mais atividades para o Senhor, de estar mais no serviço para o Senhor, de Sim, cuidar bem ajuda. Eu lembro que quando meu filho nasceu, o Dudu, que ele começou a andar e correr, e eu comecei a cansar muito rápido. Eu disse, eu tenho que ir para academia. Eu cheguei na academia, Pronto. o instrutor perguntou, você está se matriculando por quê? Eu fiz, para eu ter condições de brincar com meu filho. Não é nem porque eu quero emagrecer, é que eu quero ter condições de brincar com meu vejo filho. que você é jovem, você é novo. E você vê muito como é as novo, coisas. né? Tá assim. Já, imagina. Já Mas tá entrei na assim. academia, você vê. Imagina quando for Oh, meu vovô Deus que nem do eu, céu. né? Aí o Gil vai entrar na academia, não, porque eu quero ser um vovô Pra melhor. poder correr com o neto, Isso. né? A neta, Mas né? ter essa visão de você cuida também para o bem do outro, para o bem do próximo, para o cuidado da família. Legal. Exato. para o Queridos, a reino gente de Deus. aprendeu muita coisa boa aqui com vocês hoje. Foi muito bom. E penso que a lição melhor que eu posso extrair de tudo isso aqui é que a beleza do caráter é muito melhor. E a gente precisa investir nisso, né? Buscar a verdadeira beleza que nasce de um caráter que Cristo está transformando diariamente, né? E esse caráter não muda, né? O corpo muda, o corpo envelhece, cai aqui, Sim. cai ali, a doença chega, atinge, vai deformando algumas coisas, mas o caráter ele pode sempre ser transformado à imagem de Cristo, Amém. de maneira que a gente possa se aceitar, entender que é assim que Deus nos fez e essa boa imagem que nós temos de nós mesmos, e não sendo influenciado pela cultura, pelas redes sociais, pelas exigências que tantos outros têm feito de nós. Tanto que Paulo ele usa essa imagem, né, do processo de santificação como um processo de restauração da imagem e semelhança de Deus em nós. Então a beleza do Evangelho é uma beleza de restauração de imagem, Verdade. da imagem de Deus em nós, a santidade, o ser honrado, o ser aquele que fala algo e cumpre, ser verdadeiro como o Senhor. Então, com o tempo, independente de como você for e das cirurgias que você fizer, o seu caráter, o seu corpo vai entrar em declínio. Inevitavelmente. O maior atleta do século teve o seu corpo tomado pelo tempo. Claro. Né? A gente viu o Rei Pelé nos seus últimos dias uma cadeira de roda, um homem que agitou pessoas pelo mundo inteiro. Né? Mas quando nós cuidamos da nossa alma diante de Deus, essa sim é a maior beleza que a gente encontra. Eu encontrei já senhoras, senhores no leito de morte, e eu podia ver tanta beleza naquela pessoa, porque eu conseguia ver a beleza de Cristo. Excelente. Amém. Eu acho que a gente pode terminar com essa fala do Muito Bruninho, bonito. né? Acho que ele fechou bem o programa hoje. Amém. E muito bom. É isso. Obrigado pela contribuição de vocês ao Foi um tema. prazer. Eu que E agradeço. Alegria. É sempre uma alegria estar com vocês. muito bom, viu? Esperamos aí que vocês estejam no próximo. Amém. E encerramos aqui o nosso Pode Crer de hoje, podcast da Capelania do Mackenzie, e queremos pedir a tua ajuda aí para você curtir esse programa, para você compartilhar o link com seus familiares, amigos, parentes, tá bom? Deus abençoe e até o próximo Pode Crer, podcast da Capelania do Mackenzie. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu! Tchau, Um tchau. abraço.